Amados, eu queria fazer mais uma oração, podemos? Feche seus olhos um pouquinho. Ó Deus de amor, Pai eterno, confiados na Tua graça, assumimos esta responsabilidade de entregar a Teus filhos a Tua palavra, que é também profética, porque vem do Senhor para nós. E eu rogo que o Senhor esteja tocando nos meus lábios, purificando minha mente, meu coração, e que, ó Deus, Teu Espírito Santo faça de mim um mero instrumento do Senhor. Ó Senhor, podemos ter irmãos aqui que estão em busca de algo tão especial, tão profundo, uma resposta tão grave. Quem sou eu para poder cumprir e satisfazer o desejo, o anseio, a necessidade de seu coração? Mas o Senhor sabe o que vai na vida de cada um aqui, Pai, inclusive na minha própria vida. Que a graça do Senhor se manifeste em nome de Jesus. Amém. Qual é o tema da conferência, irmãos? Quem sabe? Não, do ano, desculpa. Do ano. Do ano, eu falei errado. Ah, é do ano, é? É do ano ou da conferência? É do ano, tá bom. Cristo, mas começa lá em cima. O que é uma pedra angular? É o quê? Em uma palavra, vamos dizer. O que é uma pedra angular? O fundamento, um alicerce. Não é? Nós somos edificados sobre os fundamentos de quem? Não, Lau. De quem? Sobre o fundamento de quem? E os apóstolos e os profetas, seus ensinamentos estão fundamentados onde? Entendeu, irmãos? A doutrina dos apóstolos e dos profetas só tem relevância para nós porque elas estão radicadas em Cristo Jesus. E eu senti no meu coração de trazer uma série de mensagens proféticas, tendo em vista que Cristo está como fundamento dos apóstolos e dos profetas, como a pedra sobre a qual eles se fundamentam, e a igreja se fundamenta sobre este ensino deles. O que os profetas falam do Senhor? E eu tenho me dedicado nos últimos meses a estudar os profetas menores. E Deus tem falado muito ao meu coração com os profetas menores. E alguns deles o Senhor já usou na nossa igreja e em igrejas, em uma igreja pelo menos, que eu também já fui fazer uma série de conferências. Mas para cá, o Senhor colocou profetas diferentes daqueles que eu já tenho usado nessas igrejas. E hoje eu queria conversar com os irmãos sobre a mensagem profética de Zacarias. E essa série, eu até conversava com o pastor Arno, eu ousei chamar Profetas Menores, Grandiosas Promessas, ou Grandiosas Profecias, porque são mesmo. Eles profetizaram em épocas que submetiam a nação de Israel ou de Judá, ou as duas, a situações que todos nós passamos. Especialmente alguma daquelas situações nós passamos de forma
muito ampla, muito geral no nosso próprio país. Então, aquelas mensagens, elas são muito importantes para a minha vida e para a sua vida hoje. Porque esses profetas, antecipadamente, já estavam, inclusive de modo expresso, fundamentados em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro de toda a Bíblia, inclusive do Antigo Testamento. E Zacarias também está enraizado, radicado, sem que houvesse a pessoa de Jesus, mas já havia a figura do Cristo, o Messias. Então, amados, em Zacarias está vivendo um período pós o exílio da Babilônia. Vocês lembram que foi o exílio da Babilônia? O povo de Israel, por causa de sua infidelidade. Vamos voltar um pouquinho. Depois de Salomão, veio Roboão, o filho, e pesou a mão sobre o povo mais do que seu pai. O povo se revolta e Jeroboão divide, faz um cisma na nação e vai com 10 tribos para o norte. Essas tribos que vão para o norte formam uma nação chamada Israel. Até então Israel era todos eles. Ficou sendo chamado Israel. E essas duas que ficaram no sul, ficaram conhecidas como Judá, porque a tribo mais importante ali era a de Judá. Essa tribo do norte, ela vai ser depois levada pelos assírios embora e nunca mais se reconstitui. Depois disso, as tribos do sul, ou Judá, também vai ser levado para a Babilônia. Só que fica 70 anos lá e volta e reconstrói o templo, a cidade. E quando Jesus volta, 500 anos depois, é essa estrutura reconstruída por eles que vai ser encontrada. O templo é aquele templo que é o templo de Zorobabel, só que reformado por Herodes, que ficou esplêndido também. Então, Zacarias vai profetizar aqui no sul, depois que o povo de Deus volta da Babilônia. Lembrando os irmãos que eles voltam da Babilônia com um sonho de reconstruir o templo e também a cidade, mas prioritariamente o templo. Eles voltam com uma imagem de que a cidade era belíssima, porque muitos deles não viram a cidade, 70 anos lá. Né? Os que saíram adultos e foram levados, muito provavelmente não voltaram, envelheceram lá, e a maioria morreu lá. Vieram outros cujas histórias que ouviam de Jerusalém eram belíssimas, mas ao chegar lá a realidade era outra. Inclusive, há um salmo, que é o Salmo 126, que retrata isso. Quando nós estávamos lá, vamos pensar assim, chegou a notícia, né? Vocês podem ir, podem voltar e reconstruir a cidade de vocês. Estávamos como os que sonham. Nossa boca se encheu de alegria, de cânticos. E de repente o salmo fala: aquele que sai a semear com lágrimas, voltará trazendo seus molhos com alegria. Mas estávamos alegres, e os que saem com lágrimas é porque quando eles chegam, eles saíram felizes. Quando eles chegam, eles veem o que era a realidade daquela terra que eles ouviram falar que era belíssima, toda destruída pela guerra que os levou cativo. Esse povo, então, começa a construir de novo, a reconstruir, a começar do templo. E nesta jornada de volta deles, com este sonho no coração, eles enfrentaram várias coisas, porque o caminho que eles percorreram era o caminho que tinha rios, tinha vales profundos, vales escarpados, montanhosos, tinha terra árida, semiárida, era um caminho seco, sem chuva, muito calor. Então,
as provisões eram restritas. Tudo aquilo levou eles a chegarem lá movidos por um sonho. Preste atenção. Eles enfrentaram tudo aquilo movidos por um sonho. De ver a cidade e reconstruir a cidade, cujas histórias encheram seus corações e mentes durante 70 anos. Só que eles chegam lá e se decepcionam com o que vem. Mas a liderança os levanta, Zorobabel e Josué, que não é o Josué de Moisés, é o sacerdote Josué. Anima eles. Vamos lá, povo. E começam a construir animados. Chegamos. Irmãos, a vida cristã, ela parece muito com essa jornada. A vida cristã é vivida num ambiente inóspito. Porque nós não somos deste mundo, estamos nele. Nossos valores são outros, nossos ideais são outros. Nossa vida é diferente, por isso que somos chamados de santos distintos, separados nesse sentido que não é do mesmo tipo, no sentido de vida, não de qualidade humana, porque somos todos iguais e todos pecadores. Então, nós vivemos assim. E tem hora que a gente está feliz, tem hora que vem calor intenso, tem hora que tem que subir as escarpas, tem hora que a gente se desilude, tem hora que a gente fala, eu não vou aguentar. Mas também tem hora que a gente é refrigerado pela presença do Senhor. Porque com o Senhor nós também vemos maravilhas, provisões, suprimentos, vitórias, orientação, esperança. Então aquela caminhada dele se assemelha um pouco com a nossa caminhada espiritual. E nesse sentido, espiritualmente também eles passavam pelas mesmas coisas. Porque eles iam para lá movidos por algo espiritual. Eles eram o povo de Deus para reconstruir o templo do Deus de Israel, que é o Deus de toda a terra. Para eles já eram e para nós também. E tudo que nós fazemos, irmãos, nesta vida, nós fazemos por causa dele. Nós fazemos, se choramos, choramos aos pés do Senhor. Se em meio à aflição conseguimos nos alegrar, como Paulo, de forma expoente fazia, um homem de uma fé tremenda, às vezes as pessoas não entendem porque cantamos nos velórios, é para ele. E por ele. E Zacarias vem profetizar nesta hora, em que eles ainda tinham aquela visão do templo, porém, não estava andando mais a construção. Eles estavam desanimados. E desanimados porque eles vêm, começam a construir o templo 1 ano a 2 anos depois, constrói o templo por 1 ou 2 anos e param. E param. Oposição, boicotes, e eles desanimam. E eles ficam cerca de uns 20 anos, de 15 a 20 anos, sem construir o templo. Construindo apenas as suas casas. Porque desanimaram. E é nesta hora que vem a palavra de Zacarias. Em toda essa nossa vida cristã, irmãos, nós temos um sonho. E nós temos uma missão. Nosso sonho vai muito além desta vida. Mas a nossa missão é nesta vida. Mas tem hora que a gente desanima. Tem hora que os problemas são tantos. E que depois de décadas vivendo, parece que as coisas nunca saíram da mesma situação dos nossos sonhos. Eu me lembro que meu pai dizia que o seu pai falava para ele, isso ele falou de púlpito, que o seu pai falava para ele que os tempos estavam difíceis. E meu pai falava para nós. E eu falo isso. E como eu tenho 3 filhos adultos, eles já estão sentindo que os tempos são difíceis.
E talvez seus netos vão falar daqui a pouco a mesma coisa. Então, às vezes, é assim. Talvez na sua vida particular, meu irmão. Talvez você está lutando com algo faz tempo. Talvez você está tentando construir algo na sua vida que você entende que era a vontade de Deus. Como era da vontade de Deus, você construiu o templo. Mas a coisa não anda para você. Ou até, às vezes, pior. Então, esta palavra de Zacarias vai ser para mim e vai ser para você também. Perceba uma coisa, eles estavam naquela situação, desanimados, e Zacarias vai trazer uma palavra de encorajamento. Uma palavra óbvia. Porém, era necessário ele fazer isso. Por quê? Lembre-se uma coisa. Vocês conhecem a história de Daniel? O profeta Daniel? E os amigos de Daniel? Vocês sabem onde Daniel, que foi jogado na cova dos leões, e Deus o protegeu? Os amigos de Daniel, que foram jogados na fornalha ardente, que até queimou quem chegou perto para jogar eles, e nada aconteceu com eles. Fenômeno tão maravilhoso, que foi ter um efeito na vida de Nabucodonosor, o rei, que testemunhou o poder e disse que ali agora ia se reconhecer, naquela Babilônia, o poder do Deus de Daniel e dos seus amigos. Ao ponto que tem uma expressão depois de Nabucodonosor, depois que ele endoidece, né? E Deus põe a mão na vida dele, reconhecendo o Deus daqueles homens como o seu Deus, o Deus de toda a terra. Você sabe onde aconteceu isso? Lá na... E da onde que vieram esses migrantes de volta para ajudar? Se você já ouviu falar nisso, eles todos sabiam que enquanto eles estavam lá na Babilônia, Deus estava fazendo aquelas maravilhas ali. O Deus daquele povinho dominado no momento que eles foram pelos caldeus, depois pelos persas, dominados por eles, o povinho escravo, o Deus do povo escravo, estava surpreendendo todo o império. Imagina, vamos dizer assim, né? O orgulho santo deles, que o nosso Deus estava envergonhando todos esses homens que obraram contra o nosso povo, que ninguém podia orar, se orasse a outro, se não se ajoelhasse a estátua. E agora o nosso Deus mostrou o seu poder. Este povo, irmãos, desce e agora vai construir um templo. Esse povo de um Deus que enfrentou o Império Babilônico vai construir um templo e por causa de pressão de povos pequenos e vizinhos, desanima. Sabe qual é a razão do meu desânimo, irmãos? Não é falta dos recursos, mesmo que me falte. Como para eles, não foi a falta de recursos de construir o templo que os desanimou, mesmo que eles não tivessem todos os recursos. Porque quando você está animado, você sai atrás dos recursos. O que os desanimou foi ter esquecido o Deus que eles serviam. E na minha vida, quando eu estou desanimado, é porque eu estou tirando o foco deste Deus e estou colocando o foco no problema, no desafio. Então, amados, este fundamento dos profetas é Jesus Cristo. E Jesus Cristo está na sua vida. Jesus Cristo é aquele que enfrentou a morte e o inferno por causa de nós e saiu vencedor. E Zacarias vem trazer este ânimo para todos nós. Amados, olha só, essa mensagem
gloriosa ou grandiosa desse profeta menor Zacarias nos faz uma interrogação. Você está desanimado? Por quê? Desanimar por quê? E aí ele vai dar pelo menos 3 razões pelas quais nem eu nem você deveríamos estar desanimados. Abra a primeira aí. Zacarias capítulo 1. Abriu aí? Diz assim, verso 1. No 8º mês do segundo ano de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. Sabe por que eu pedi para lermos esse verso 1, querido? Porque este nome Zacarias, que está aí no verso 1, significa o Senhor se lembra. O Senhor se lembra. É mais do que um nome, é uma verdade. É uma verdade. Então, quando você chega no verso de número 3, e a palavra do Senhor, que está triste, chateado, enfurecido contra o pecado do povo, vem então ao povo da seguinte forma: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Perceba uma coisa, irmãos. Ele está dizendo aqui que ele que é o grande Senhor dos Exércitos, porque vocês sabem que os deuses é que guerreavam, então significa que ele é o Deus mais poderoso, porque ele é o Deus de todos os exércitos, ele move os exércitos que ele quiser, inclusive os exércitos do céu. Ele toma a iniciativa de dar uma palavra ao povo. O povo está lá desanimado. Ele chama o profeta. Presta atenção, irmão. E ele toma a iniciativa de falar ao povo: vamos resolver isso? Volte-se para mim. Sabe por que Deus tomou a iniciativa? Porque ele se lembra do seu povo. Lembram-se quando o povo estava lá no Egito? Que ele chama Moisés? Ele diz: eu ouvi Mas o povo estava clamando a Yahvé? O povo nem lembrava quem era o Deus de seus pais? Porque aquele povo, por 400 ou 430 anos, desde que José foi para lá, 430 anos, quantas gerações criadas e educadas na cultura idólatra do Egito. Não deu tempo de Jacó fazer uma nação independente, criar estruturas e devoção a um Deus. Eles chegaram ali em poucos e saíram dali, dizem alguns que em milhões. Tanto é que quando Moisés ouve Deus, ele pergunta: mas quem é o Senhor? Eu vou lá falar com eles em nome de quem? Percebam? Mesmo que o povo estava confuso, Deus ouviu. Ouviu o que, irmãos? Ouviu o que eles precisavam. O coração deles. Porque Deus se... Então, a primeira resposta a essa pergunta, de certa forma retórica: desanimar por quê? Se temos um Deus que se lembra de nós, irmãos. Eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos, eu creio, você pode estar até esquecendo de buscar a Deus, porque você pode estar se achando autossuficiente para lidar com as situações, mas Deus não vai esquecer de você. Deus não se esquece de nós. Ok, então olha só, irmãos. Vamos ver um segundo ponto. Desanimar por quê? Nós não devemos desanimar também. Primeiro, porque temos um Deus que se lembra de nós. Segundo, porque não é a nossa força que vai realizar, mas é o Espírito de Deus.
Veja o capítulo 4, verso 6 de Zacarias. No meio daquele desafio, tem que construir o templo. Nós estamos pressionados por esses povozinhos em torno de nós. E nós, vamos lá, gente. Mas nós não temos mais força. Então, o capítulo 4, verso de número 6, diz assim: e ele me respondeu: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Quem que diz? Dois exércitos. Yahvé Sabaote. O Senhor, dois exércitos. Lembram-se? Alguém só chegava, no geral, só chegava a ser rei e líder se ele fosse guerreiro. Foi assim com Saul, foi assim com Davi e com tantos outros na história da antiguidade. Guerreiros. Porque a sobrevivência de um povo naquela época dependia de ser forte na batalha. E quem batalhava não era o soldado, era Deus através dos soldados. E o exército que ganhava a guerra era o exército que tinha o Deus mais poderoso. E Deus não vem, eu sou aquele Deus que hoje, irmãos, nós estamos com a diminuição de Deus. Começou com esse negócio de adorar o menino Jesus. Não existe menino Jesus. Nós diminuímos Deus. Existiu o menino, mas o menino cresceu. Ele não existe mais. Quem subiu ao céu não foi o menino Jesus. Quem que subiu ao céu? Foi o Senhor Jesus. Então a gente canta, eu estou apaixonado, como se Jesus fosse meu namorado. Eu não sou contra que cante isso, mas isso diminui um pouco o que ele é na vida da gente. Temos que ser apaixonados por inúmeras coisas. Mas ele é o Senhor dos exércitos. Então, ele está dizendo aqui, que não é pela sua força, não é pelas suas condições, mas é pelo meu espírito, que é o espírito do Senhor dos exércitos. Desanimar, por quê? Se eu tenho um Deus que se lembra de mim, e que Ele é o Senhor dos exércitos, cujo seu espírito opera os projetos dele na minha vida, como era o projeto do templo na vida de Israel. Então, amados, não é por força, nem por poder, mas pelo Espírito. E esta é a chave para a nossa vitória. O desânimo daquele povo não era falta de recurso, é porque eles não estavam lembrando que eles têm um Deus poderoso e que não se esquece deles e que não ia abandoná-los. Então, nós não avançamos nesta vida, irmão, preste atenção, por causa de dinheiro, por causa de ter saúde, por causa dos nossos talentos, por causa de planejamentos, nós avançamos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque tem muita gente cheia dessas coisas e que está completamente derrotado. E tem muito cristão sem estas coisas e que está firmado e tem uma razão para viver, e é uma pessoa inspiradora e passa por essa vida e deixa marcas em inúmeras vidas, pessoas simples, pessoas que são anônimas para os outros, mas para nós significou muito, porque elas viviam na dependência e na unção do Espírito Santo de Deus que nela estava. Se não é por isso, você desanima. Você gostaria de ser um banqueiro? De ser dono de um banco? Já pensou, hein? Que belezinha, hein? Mas os banqueiros estão sem dormir agora. Estão sem dormir agora. No Brasil. Está derretendo as riquezas. Por causa dessa confusão toda que está correndo no Brasil aí com os Estados Unidos. Percebe? Agora, a palavra de Deus diz que o nosso tesouro, ele não se desvanece, ele não murcha. Então, nós temos que viver com o pé no chão, mas nós estamos inspirados pelo Espírito do Senhor dos Exércitos, que garante o projeto dele na nossa vida, que nós vivermos focados nele e não nas coisas deste mundo. Não é por essas coisas que vamos vencer. Irmão,
Abra lá para a experiência do apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O apóstolo Paulo, irmãos, estava bastante enfraquecido, estava humilhado, orou ao Senhor, o Senhor não respondeu. Ele estava sentindo que Satanás estava humilhando ele, que o Satanás estava tendo vitórias. Ele tinha na vida dele alguém que ele chamou de algo que ele chamou de mensageiro de Satanás. Ele orou de novo. E Deus não respondeu. Ele estava desfalecendo, ele estava triste, humilhado. E ele orou de novo. E quando ele orou de novo, o que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta. Irmãos, ninguém pode servir a dois senhores. O crente desanimado está querendo servir a dois senhores. Porque nunca o nosso Senhor Jesus Cristo vai nos desanimar. O que vai nos desanimar é o Senhor deste mundo, o Mamon. Então, se eu sirvo ao Mamon, este vai me desanimar, porque vai me faltar coisas deste mundo. Mas se eu sirvo a Jesus, mesmo em meio à grande aflição, o apóstolo Paulo diz, eu consigo ter alegria. Porque a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com aquilo que eu há de receber. Pelo contrário, ela acumula para mim um eterno peso em glória. A igreja precisa... Olha, eu sou de uma geração, e alguns aqui também, que nós fomos criados ouvindo cantar bastante sobre o céu. Bastante sobre o céu, irmãos. Aí veio uma teologia que trouxe a igreja para pôr o pé no chão. O que adianta você ficar cantando sobre o céu se em volta de você tem tanta gente passando necessidade? Então a igreja começou a baixar os olhos para as necessidades da terra. Sabe qual foi o resultado? As igrejas cresceram. Os evangélicos que eram 2% na minha época de infância, hoje são quase 30%. Olha que maravilha. E junto com esse evangelho que cresceu, cresceu a corrupção, cresceu a violência, cresceu a promiscuidade, a imoralidade. Que país é esse que quanto mais evangélico tem, mais pecador fica? Que país é esse? É o país que tem uma igreja que trocou a mensagem da cruz que nos leva ao céu pela mensagem de uma cruz que só resolve problemas da terra. E as igrejas estão cheias de pessoas vazias. Pessoas que vão lá buscar as coisas que se perecem, as coisas deste mundo, as coisas que os olhos veem e que nos atraem. Então a mensagem de Zacarias vem para eles e fala, não é pelas coisas, não é pelos recursos, não é pelo poder de vocês, não é por sua força, mas é pelo poder do Espírito. Vivam focados nisto. Aí você não desanima. Aí você não desanima. Sabe o que você vai falar quando você tiver necessidade? Sabe o que você vai falar quando você tiver necessidade? Você vai falar a mesma coisa quando você tiver abastança. Possam todas as coisas naquele que me fortalece. Sei passar necessidade e sei ter abastança. Porque eu não estou correndo atrás de Jesus por causa do pão que perece, mas por causa do pão celeste. Não é verdade? Então vem a palavra de Zacarias e fala, não desanimem, porque estão desanimados. É pelo poder de Deus e não de vocês que este plano de Deus para a sua vida será realizado. Amém, irmãos? Então, olha só, eu quero
deixar mais uma terceira razão por que você não deve desanimar. Está acompanhando? Capítulo 9, verso de número 9. Agora vocês vão ver. Por que o tema deste ano tem tudo a ver com isto aqui. Estamos fundamentados nos apóstolos e nos profetas, como este profeta Zacarias, porque o fundamento deles é Jesus. Percebam, olha que coisa surpreendente. Em meio a esta necessidade, olha só, irmã, em meio a essa necessidade tangencial ali, em meio a essa necessidade do dia a dia deles, de construir esse templo, depois construir o muro, reconstruir a cidade, em meio de uma necessidade concreta da vida, da existência, Zacarias vai e fala o seguinte: alegra-te muito. Irmãos, vê se não parece coisa de doido. É coisa de doido isso. Mas as loucuras que para os homens são loucuras, para Deus não é loucura. É sabedoria. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Como alegra-te? Nós estamos aqui lascados, rapaz. Alegra-te. Exulta, ó filha de Jerusalém. Ele está falando para a nação ali. O teu rei vem a ti. Eles não tinham rei. Eles tinham Zorobabel, que era o governador colocado pela Babilônia, pelo imperador, que na época então já era o persa, já era o Ciro, né? Nesta época aqui já nem era o Ciro, não me falha a memória. Perdoe-me, viu, irmãos? Lá na Babilônia, não estou falando aqui em Israel. Né? Porque quando eles saíram, foi Ciro que deu a ordem deles voltarem, né? Então, ó filha de Jerusalém, o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Eu darei fim aos carros de Efraim, aos cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará o que, irmãos? A paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Amados, eles estavam focados no templo, desanimados porque não conseguiam. E se eles não constroem o templo para o Deus que é o Senhor dos Exércitos, o Deus não mora na nação. Eles não têm condição de fazer mais nada sem Deus. Essa era a primeira coisa que os povos faziam, era um templo ao seu Deus, que era o Deus que ia na frente guerrear com os outros deuses. Eles estavam focados naquilo. E vem a palavra do Senhor falar: espera aí um pouquinho. Leva eles para um futuro. Vai falar sobre Jesus Cristo, que viria, e que já veio, 500 anos depois. Vai falar sobre um domínio sobre toda a terra. Mas perceba uma coisa. Vai falar que o reinado dele não é um reinado de Senhor dos Exércitos. Ele vem falando de Senhor dos Exércitos. Mas aqui ele vai falar, ele vai quebrar o arco. Ele não vem para ser poderoso nas batalhas, porque ele é poderoso nas batalhas. Ele não vem para ser poderoso nas batalhas. Perceba aqui, ele vem para anunciar o quê? Paz. Se as nações vivem em paz, para que ter um Deus que é o Senhor da guerra? Agora percebam o verso 9. Como é que ele vai entrar na cidade? Como é que ele vai entrar em Jerusalém? Montado num quê? Você acha que se o homem mais poderoso da terra, em vez de entrar aqui com um carraço, entrasse aqui numa jumenta, isso aí ia enobrecer ele em alguma coisa?
um jumentinho. Os reis, eles montavam cavalos, mas pasmem, também montavam jumentos. Quando ele entrava como rei vitorioso, para dominar a cidade, ele entrava em cavalo. E quando ele ia em missão de paz para conversar com outro rei, ele ia de jumento. É lindo demais, não é? Ele é o Senhor dos exércitos, irmã. Mas ele entrou de jumento. E ele entrou de jumento em Jerusalém, vocês lembram? Ele entrou de jumento mesmo, porque era dele que estava falando. Então, sabe a terceira coisa pela qual eu e você não devemos desanimar? Por causa desta pedra angular, que foi profetizada aqui, que viria, que é onde Zacarias se fundamenta. Imagina, ele está conversando sobre o templo dali, e de repente ele fala, olha, vocês não precisam desanimar, porque além de vocês terem um Deus que lembra de vocês, além de tudo o plano de Deus para a vida de vocês não depender da força de vocês, mas depender do Espírito de Deus, este Deus, na pessoa de Jesus Cristo, virá para reinar. Ou seja, levanta seus olhos, povo de Deus. Levanta seus olhos. Você está esperando o que desta vida? Não que não vamos lutar por coisas que são necessárias. Não estou falando de alienação. Mas não é isso que nos move. O que nos move é o que está além. E percebam uma coisa, irmãos. Toda a atividade profética de Deus, evidentemente, está enraizada, radicada, fundamentada em Cristo, nesta profecia. O fundamento dos apóstolos e dos profetas, desde os profetas até os apóstolos, é Jesus. Sabe o que diz o autor dos Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2? Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas. E agora nos fala através de seu Filho Jesus Cristo. Desde os profetas, apontava para a mesma coisa, para o Jesus que viria para ser a própria revelação de Deus encarnada. Então, ele está dizendo, não devemos desanimar, porque Cristo já veio e voltará. Perceba que essa profecia se cumpriu na vinda de Jesus, mas ainda está por se cumprir. Porque o reino de paz ainda não foi estabelecido. Ele veio, entrou como jumentinho, e ele está construindo as condições, através da igreja, para estabelecer o reino de paz. Assim como durante 500 anos, foi estabelecidas as condições para Cristo voltar. Sabe o que foi feito para Cristo voltar, irmãos? Os dissidentes idólatras, que é o reino do norte, sumiu do mapa. Não podia ter dois Israel. Um santo e um idólatra. Ficou só o reino do sul, que era o reino que teve mais reis justos do que o reino do norte. A maioria dos reis do norte, dos reis do reino do norte não prestava. Sumiu. Não podia ter dois lugares de culto. Como o reino do norte fez seus lugares de culto. Fez um ídolo para cultuar e representando Yahvé. Aquele reino sumiu. Ficou do sul. Mas o reino do sul, irmãos, precisava também aquela geração passar. Foi levado para a Babilônia. Aquilo criou um espírito nacionalista muito grande, porque quando eles foram do Egito para a Palestina, para Canaã, na época chamava Canaã, eles não tinham ainda um espírito de Estado. Eles tinham apenas espírito étnico, unidade étnica. Ali eles se tornaram, vamos colocar, numa nação politicamente organizada, com reis poderosos, com território. Davi ganhou muitas guerras, eles ficaram famosos, uma pérola. Salomão, vinha gente de todo canto ver Salomão. Então eles se orgulharam do que era. Agora eles foram humilhados lá na Babilônia. E voltam. E ao voltar, irmãos, depois de ter perdido Jerusalém, ao voltar e reconquistar Jerusalém, reconquistar no sentido de para eles morarem, eles então começam a preservar toda a lei do Senhor.
o templo, os ofícios, sacerdócio, os sacrifícios, a palavra, os livros. E quando Jesus chega, tudo isso está organizadinho. O que adiantaria vir o Cristo para se oferecer como cordeiro se não houvesse sacrifício de cordeiro? O que adiantaria ele vir para ser holocausto se não houvesse mais holocausto? Não tinha nem templo, não tinha palavra, não tinha profecia. Então tudo foi preservado. E mais do que isso, só quando Roma, que era uma coisinha pequena, se alastrou e dominou a região, antes dominada pelos caldeus, pelos assírios também, pelos persas, pelos gregos, né? Por isso que a cultura grega se alastrou no mundo inteiro, porque eles dominaram ali. Agora vem, irmãos, Roma e domina tudo aquilo. Então todo mundo está na cultura grega, todo mundo está sob o mesmo sistema político de Roma. E aí vem Jesus com a religião toda preservada do Velho Testamento. E é por isso que o Evangelho de Jesus Cristo, o judeu, que viveu no Império Romano, na cultura grega, e o Novo Testamento foi escrito em grego, e não em hebraico. Você vê a força? Porque ele precisava ser um Novo Testamento para todas as nações, e não só para os judeus. Olha que beleza, por isso que Cristo veio no tempo certo, chama Kairos de Deus. E quando ele vem, e é por isso que o Evangelho tomou toda a terra, irmãos. Você percebe o que Deus fez? Nós fazemos parte dessa história, Igreja Pérola. Nós vamos passar, eles passaram e nós estamos herdando. Nós somos um tijolinho na construção de uma grande cidade, que é a cidade celestial. E Deus quer falar para você, você não precisa desanimar, porque Ele não se esquece de você. Segundo, é o poder dele que vai fazer isso e não a nossa força. Terceiro, nós corremos aqui por algo maior do que as coisas daqui. Era isso que Zacarias está fazendo. Vocês estão correndo atrás de construir um templo, mas vocês estão construindo coisas muito maiores. Vai vir alguém que vai ser da paz. Baixa um pouquinho a sua cabeça. Baixa um pouquinho a sua cabeça. Você está correndo atrás de quê? Será que não é esta a razão de você estar desanimado? A profecia da primeira vinda de Cristo trazida por Zacarias foi cumprida. Então, meu irmão, você pode ter certeza que se a primeira foi cumprida, a segunda também vai se cumprir. Porque Deus não é homem para mentir. E Ele está dizendo para você nesta noite, levanta a sua cabeça, eu estou lembrando de tudo que você precisa. Levanta a sua cabeça. Não foque os olhos nas tuas forças, foque no poder do Espírito. Não olhe apenas para as coisas do presente. Olhe para o futuro, onde o Senhor Jesus vai reinar sobre esta terra. Um reinado de paz. Ok, irmãos, pode olhar para mim agora. Eu quero fechar isso aqui dizendo uma coisa para você. Além de falar que Jesus entraria com o jumento, e se cumpriu, se você for ver em Zacarias 11, verso 12 e 13, vai dizer que ele seria vendido por 30 moedas. Zacarias 12, 13. 11, 12 e 13. E ele foi vendido por 30 moedas por Judas. Se cumpriu essa profecia. Além disso, em Zacarias 12, 10, diz que ele seria traspassado em Jerusalém.
que os de Jerusalém passariam e viriam ele traspassado. Ele foi traspassado em Jerusalém. Sabe por que eu estou dizendo isso para o irmão? Porque o irmão precisa crer que Jesus vai voltar. Porque o crente que não crê que Jesus vai voltar só vive para as coisas deste momento e deste mundo. E é por isso que a igreja está desanimada. O crente não prega mais. Óbvio, aceita Jesus para você fazer parte do reino dele. Porque nós vamos reinar com ele. O crente prega, não, vamos lá na igreja. Deus vai te abençoar, você vai arrumar emprego. Nós vamos orar por você, você vai ficar melhor. Seu filho vai voltar para o lar. E a igreja está desanimada porque a igreja se esqueceu que ela está nesse mundo por algo maior. Assim como eles pensavam que estava ali para reconstruir o templo, ele estava ali dentro de um projeto maior que se concretizou 500 anos depois e que ainda há de ser concretizado plenamente quando Jesus voltar a segunda vez. Que Deus abençoe esta igreja e que nós continuemos firmados nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas, que é Jesus Cristo, o Messias de Deus, que veio e voltará, e a igreja continue vivendo aqui, por Ele e para Ele. Amém? Não desanime. Desanimar por quê?